Olá, queridos amigos. Olá, mis queridos amigos. Que alegria podermos nos encontrar no nosso terceiro estudo, Moses. Qué alegría poder encontrarnos en nuestro tercer estudio. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar esta série. Espero que todos estén pudiendo ver esta serie. Eu acredito que o tema da liberdade de consciência Yo creo que este tema de la libertad de conciencia precisa ser, em primeiro lugar, algo libertador. necesita primeramente ser algo que nos libera, Que faça com que nós tenhamos, de maneira um pouco mais clara, que sea algo que nos haga ver de manera más clara os passos que precisamos dar, los pasos que debemos dar, sem violar a lei de Deus, sin violar la ley de Dios, sem violar a lei dos homens, sin violar la ley de los sem hombres, violar os preceitos da igreja sin quebrar los preceptos de la e sem iglesia violar a consciência do nosso irmão. y tampoco violar la conciencia de los hermanos. Eu gostaria de, nesta oportunidade, Me gustaría en esta oportunidad Atos 5:29, abram aí, abrir en Hechos 5:29 falar um pouco para vocês y hablar un poco a ustedes sobre qual deve ser a nossa postura, acerca de cuál debe ser nuestra postura. embora isso vai ficar bem mais claro quando entrarmos em 1 Coríntios, Eso va a quedar más claro cuando trabajemos con primera a los Corintios. mas qual deve ser a nossa postura para com a consciência do outro? Pero cuál debe ser nuestra postura hacia la conciencia del otro. Em que sentido? ¿En qué sentido? No sentido do dever religioso, En el sentido del deber religioso. ok? Eu gostaria de avançar com vocês Me gustaría avanzar con ustedes nessa perspectiva. en esta perspectiva. No nosso último estudo, En nuestro último estudio, nós avaliamos um pouco evaluamos un poco qual deveria ser a nossa postura cuál debería ser nuestra em postura face do Estado. en faz del Estado. E qual deve ser a relação do Y Estado cuál debe ser la relación del Estado para com a nossa vida hacia nuestra vida social, social, o que tem a ver com o nosso próximo, lo que tiene que ver con el prójimo, e religiosa. y religiosa. E nós vimos ali, baseado em Daniel, Y hemos visto ahí, basado en Daniel, que no que diz respeito à nossa relação interpessoal, que en lo que respecta a nuestras relaciones interpersonales, é legítimo dever do Estado es un legítimo deber del Estado manter a paz. mantener la paz. Isso está relacionado aos 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Y eso tiene relación con los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios. Agora, o que tem a ver entre o homem, a alma e Deus, Entonces, lo que tiene que ver con el hombre, el alma y Dios, o Estado não tem que interferir nisso. el Estado no debe intervenir Isso en tem eso. a ver com as quatro primeiras leis dos Eso mandamentos. tiene que ver con los 4 primeros mandamientos de la ley. Ou seja, eram duas as tábuas. O sea, eran 2 tablas. O dever de Deus para com o homem. El o deber, dever do homem del para hombre com Deus. hacia Dios. E o dever do homem para com o homem. Y el deber del hombre hacia el otro hombre. O dever do homem para com o homem, El deber del hombre hacia el hombre, o Estado sim pode interferir. en este el Estado puede intervenir. Agora, o dever do homem para com Deus, Pero en el deber del hombre para Dios, o hacia Estado não Dios, deve interferir. el Estado no debe e intervenir. quando eu digo Estado, El Estado, cuando yo digo Estado, envolve mais do que o Estado. tiene que ver más que O el Estado, Estado. igreja, pastor, ninguém deve interferir. El Estado, iglesia, pastor, nadie debe intervenir. Olhem comigo Atos 5:29, Miren Hechos 5:29, que diz o seguinte: que dice lo siguiente. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, mais importa obedecer a Deus es necesario obedecer a Dios do que os homens. antes que a los hombres. O livro de Atos 4 também, El libro de Hechos 4 también, verso 19, en el verso 19, repete a mesma ideia. repite la misma idea. Respondeu, porém, Pedro e João e lhes disseram: Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, julguem entre vós mesmos juzgad entre vosotros se é justo si es justo diante de Deus delante de Dios ouvir a sua voz, a voz de vocês ou ouvir a voz obedecer dele. a vosotros antes que a Dios. Então aqui tem dois princípios elementares. Entonces aquí hay 2 principios básicos. 4:19. 4:19. Todos nós devemos julgar Todos nosotros debemos juzgar. em questão de religião. En cuestión de religión, Nós devemos ouvir a voz de Deus debemos oír a voz de Dios ou a voz dos homens. o la voz de los hombres. Sabe quando nós devemos ouvir a voz dos homens? ¿Sabes cuándo hay que oír la voz de los hombres? Quando existe harmonia entre a voz do homem e a voz de Deus. Cuando hay armonía entre la voz del hombre y la voz de Quando Dios. há esta perfeita junção. Cuando hay esta perfecta junción. E aí o homem fala: Entonces el hombre dice, Moses, eu percebo que você tem sido muito áspero com sua esposa. he visto que has sido muy duro con tu esposa. Não é melhor você corrigir isso? ¿No es mejor que lo corrijas? Porque
Deus fala que você deve amar a sua esposa Porque como, Dios dice que debes amar su esposa como Ele ama a igreja. como Él mismo ama a la E iglesia. penso que a sua conduta não está sendo boa. Yo pienso que su conducta no ha sido buena. Esta é a junção perfeita Esta es la junción perfecta do homem de hombre com a vontade de Deus. con la voluntad de Dios. Agora, quando não há junção, Pero cuando no están juntas, Moses, sí. você está longe de casa Estás lejos de la casa e não tem nada a ver se você fica com uma menina aqui. y no tiene nada que ver si estás aquí con A una sua muchacha. esposa no está Tu aqui. esposa no está. Então existe total separação entre a Entonces, palavra de hay Deus. total separación entre la palabra de Dios palabra y do la hombre. palabra del hombre. Então nós devemos sim acatar o conselho do homem. Entonces sí debemos seguir el consejo del hombre Mas quando ele está unido a Deus. cuando tiene unión con el de Ok, Dios. houve o conselho aqui. Muy bien, hubo el consejo aquí. E o homem está unido com a vontade de Deus. El hombre está unido a la voluntad de Dios. Mas isso não quer dizer Pero eso no quiere que decir eu posso forçar um Moses a aceitar. que puedo forzar a Moses a Eu não aceptar. posso falar, No puedo Moses, decir, Moses, você vai ter que tratar sua esposa bem. debes tratar sí su esposa bien. Eu estou te mandando. Te estoy mandando a Se hacerlo. não, Senão eu vou fazer alguma coisa com você. te voy a hacer algo. Você vai pro inferno. Vas a ir al infierno. Deus vai mandar um raio na sua Dios cabeça. va a mandar un rayo a tu cabeza. Não, No, eu não devo forçá-lo a tomar uma decisão. yo no debo forzarle a tomar una E decisión. mesmo se eu obrigo Sara a amar a esposa dele, e mesmo se eu obrigar o Moses a amar a sua esposa, Y aunque yo obligue a Moses a amar a su esposa, certamente ela não vai querer um amor forçado. seguramente no va a querer un amor forzado. Aí reside um dos fatores Y ahí está uno de los hechos, de o porquê Deus não aceita que o Estado una razón por la cual Dios no acepta que el Estado obrigue o homem a aceitar a religião. obligue al hombre a aceptar la religión. Porque Deus não aceita adoração imposta. Porque Dios no acepta adoración senão que se uma impone, demonstração de pero sí amor voluntária. demostración de amor voluntario. Então, se o Estado chega e fala, Entonces, si el Estado llega y dice, de hoje em diante, de hoy en adelante, todos terão que observar o sábado. todos tienen que observar el sábado. E quem não observar o Y sábado, quien no observa el sábado vai para a prisão. va a la cárcel. E se insistir nessa Y rebeldia, si insiste en ser rebelde, vai ser morto. va a ser muerto. Deus não aceita esse tipo de coisa. Dios no acepta este tipo de O cosas. perigo de o Estado tomar esta prerrogativa El peligro de que el Estado tome esta autoridad é porque o Estado tem poderes para fazer es isso porque tiene acontecer. poderes para efectuar lo que está Só que diciendo. Deus não vai aceitar Pero esse Dios no lo va a serviço. aceptar. Porque Deus não quer uma Porque adoração Dios no quiere una adoración forçada. forzada. Por isso que no céu, Y es por eso que en el cielo Deus deu oportunidade para os anjos Dios escolherem a les quem dio servir. oportunidad a los ángeles para O decidir. desejado 761. El deseado 761. A irmã White diz, Dice la hermana Elena, Deus deu tempo aos anjos Dios dio tiempo a los ángeles para eles escolherem para que eligieran a quem iriam adorar. a quién iban a adorar. Se iriam seguir Satanás, Si iban a seguir a Satanás, no caso Lúcifer, en né? el caso Lucifer, Ou se iriam segui-lo. o se iban a seguir Então, a él. Deus não aceita adoração imposta. Entonces Dios no acepta adoración que se E é impone. isso que nós precisamos entender. Y eso es lo que necesitamos E é por comprender. isso que precisamos assimilar isso. Y es por eso que necesitamos absorber eso. Porque esta imposição de adoração já existe em muitos Porque países. esta imposición de adoración ya hay en muchos países. Praticamente todos os países da janela 1040 Prácticamente todos los países de la ventana 1040 obrigam a adoração. obligan a esta adoración. E Deus não Y aceita. Dios no lo acepta. Então nós precisamos ter esta consciência. Entonces es necesario tener esta conciencia. Por quê? ¿Por qué? Se o decreto dominical sai Si el decreto dominical sale e há uma imposição de adoração y hay imposición de adoración e eu tenho medo. y yo tengo miedo, Eu não quero perder minha vida na tortura. ay, no quiero perder mi vida siendo Então torturado. Deus vai aceitar minha adoração. Entonces Dios va a aceptar mi adoración. Senhor, eu estou aqui. Señor, aquí estoy. O Senhor sabe que é obrigado. El Señor sabe que soy Mas eu obligado, estou aqui. pero aquí estoy. A pessoa vai perder a vida do mesmo La jeito. persona va a perder la vida de la misma manera. Ela não vai perder nesse momento, No la va a perder en este momento, mas vai sofrer o fogo eterno. pero va a sufrir el fuego Então é eterno. melhor sofrer uma tortura, Entonces mejor es sufrir la tortura, que no máximo vai durar um dia, que va a durar de pronto un día, do que sofrer o fogo eterno. que sufrir el fuego eterno. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a adoração ¿Por qué? imposta. Porque Dios no acepta adoración que se impone. Eu não gostaria de fato de ser um líder religioso. Realmente no me gustaría ser un líder religioso. Um líder grande dentro da denominação. Un gran líder en la denominación. Porque essas pessoas precisam ter uma cuidade, eu não sei se tem essa palavra em espanhol, ter uma cuidade espiritual muito grande. Porque esas personas necesitan tener un discernimiento espiritual muy grande Para não
violarem a consciência dos outros. para no violar las conciencias ajenas. Eu quero falar algo que aconteceu no Brasil entre 2007 e 2011. Yo quiero hablar de algo que ocurrió en Brasil entre 2007 y 2011. Existiram muitas exclusões de várias igrejas em diferentes lugares. Hubo muchas exclusiones de miembros de iglesias en varios lugares. Igreja Adventista. Iglesias adventistas. E pessoas muito próximas a mim, Y personas muy cercanas a inclusive mí, familiares, incluso mi familia, foram excluídos nessa época. fueron excluidos en esta ¿Por época. qué? ¿Por qué? Porque acreditavam na natureza humana de Jesus Porque creían en la naturaleza humana de Cristo pós-lapsariana. después del pecado. A natureza pós-lapsária. La naturaleza post-lapsaria. E a visão mais abrangente na divisão sul-americana Y la visión más abrangente en esta división de Sudamérica é a visão es la pré-lapsariana. visión prelapsariana, antes del pecado. E lá no Brasil, muitas pessoas foram excluídas Y en por Brasil isso. muchas personas fueron excluidas Mas a causa quando a de gente esto. vai para os votos da Conferência Geral, Pero cuando vamos hacia los votos de la conferencia general, nunca existiu um posicionamento oficial da igreja quanto a este nunca ponto. hubo una posición oficial de la iglesia en cuanto a este punto. Bom, na verdade, quando nós pegamos livros mais antigos da En denominação, realidad, cuando vemos libros más antiguos de la Y yo los denominación, y yo los tengo, até a década de 50, hasta el año de 1950, a posição da igreja, não oficial, mas geral, era que Jesus tinha uma la natureza posición no pós-lapsariana. oficial, pero general, era que Jesús tenía una naturaleza post-lapsaria. Então, no Brasil, aconteceu esse episódio. Entonces, en Brasil ocurrió esto. Então, por isso que eu digo que quem se senta num trono onde ele tem poderes, Entonces, es por eso que digo que la persona que se sienta en una silla donde tiene poderes, e hoje um presidente de uma união, de uma associação, y hoy el presidente de unión o asociación, eles têm esses poderes. tienen esos poderes. Eles falam Ellos dicen e o que eles dizem é executado. y lo que dicen se ejecuta. Imagina só se esses homens agiram equivocadamente. Imagínense si estos hombres actúan de manera equivocada. Tristemente, algumas dessas pessoas que eu menciono que foram excluídas, Infelizmente, algunas de las personas que hago mención que fueron excluidas, pessoas muito próximas a mim até, bien cercanas a mí incluso, algumas abandonaram a fé. algunas abandonaron la fe. Justifica? ¿Justifica? Claro que não. Es obvio que no. Mas isso não alivia o fardo de quem tomou tal voto contra eles. Pero eso no quita el peso de aquellos que tomaron el voto contra ellos. Essas pessoas se revoltaram com a igreja. Estas personas Se rebelaram contra se a igreja. rebelaron en contra de la iglesia. Porque diziam, não é justo que isso aconteça. Porque decían, eso no es justo, no puede suceder. Nós precisamos ter a nossa liberdade de expressão. Necesitamos tener nuestra libertad de expresión protegida. Isso não é um voto oficial da Eso igreja. no es voto oficial de la iglesia. Mas a união, Pero la unión, onde estavam essas pessoas ubicadas, en donde esas personas estaban ubicadas, sofreram essa situação. sufrieron esta situación. E hoje, eu tenho amizade com alguns até hoje, Y hoy tengo amistad con algunos hasta hoy e eles não querem ouvir nada de Deus, y no quieren oír nada de Dios muito menos de y adventismo. menos de adventismo. Então, a pessoa que se senta num trono, Entonces la persona que se sienta en un trono, na cadeira onde lhe dá poder, esta silla que le da poder, ele tem que estar muito seguro do que está él fazendo. tiene que estar muy seguro en lo que está Porque ele haciendo. pode trabalhar de maneira equivocada Porque puede trabajar de manera equivocada e violar consciências y violar conciencias e condenar com isso y a sua. condenar con esto la suya misma. E não só esse ponto. No solo ese punto. Eu falo mais da realidade do Brasil porque eu conheço, vivo lá. Yo hablo más de Brasil porque conozco y vivo ahí. Muitas pessoas foram excluídas nesse período Muchas personas fueron excluidas en este periodo por motivos banais. por razones sin importancia. Outros porque iam a algum ministério de sustento próprio que a igreja não gostava. Otros porque de pronto iban a algún ministerio de sostén propio que no le gustaba a la E eles iglesia, então eram excluídos. entonces eran borrados. Eram chamados diante da igreja, Se los llamaba delante de la iglesia, eram chamados de dissidentes, eran llamados disidentes, hereges, herejes, e eram excluídos y da eran igreja. borrados de la E iglesia. aí aquela pessoa nem mais falavam com ela. Entonces esa persona ni siquiera ya le hablaban más. Isso se chama imposição. Eso se llama imposición. E por que isto é imposição? ¿Y por qué esto es imposición? Porque toda denominação religiosa Porque toda denominación que religiosa seja séria, que sea seria, assim como a Igreja Adventista é séria, así como es seria la iglesia adventista, o IAG, que é um instituto pequeno, el IAG, que es una institución pequeña, nós temos um escopo de crenças. nosotros tenemos un alcance de creencias. E a pessoa ela tem a liberdade de ir até o nosso instituto La persona tiene libertad de ir hasta el instituto e aceitar ou não aquelas
estas regras, y aceptar o no estas reglas. porque esse regimento Porque este régimen é o que dá fundamento à instituição. es lo que da el fundamento a la Então, institución. por exemplo, na nossa escola missionária, Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela misionera, nós temos uma escola que fornece um curso teológico e de saúde de 1 ano e meio. tenemos una escuela que da un curso teológico y de salud por 1 año y medio. E os jovens precisam ler o regimento interno. Y los jóvenes necesitan leer las reglas internas. Ali nós falamos sobre alimentação, Hablamos sobre alimentación, sobre sobre vestuário, vestido, sobre conduta cristã, sobre conducta cristiana, sobre trabalho, trabajo, entretenimento entretenimiento e muitas outras y coisas. otras cosas más. E aí no final tem um lugar lá para firmar. Y assinar. abajo, debajo hay un lugar donde se debe firmar. Se o indivíduo concorda com aquilo ali, Si el individuo concorda con lo que e dice, ele pensa que ele submeter-se ali não vai violar a sua y él consciência, piensa que someterse a eso no le va a violar la ele vai conciencia, assinar va a firmar e vai nos entregar. y nos va a dar. E aí se algum dia ele violar uma daquelas Y regras, si algún día viola alguna de las reglas, ainda que sejam coisas que não são pontos de fé, aunque de no sean salvação, cosas que sean puntos de fe y salvación, a gente vai conversar. vamos a conversar. Olha, você concordou, Mira, concordaste. Y tal. Y eso, Y vamos y lo trabajar otro. la Y vamos a situación. trabajar la situación. ok? Mas já tiveram casos de alunos que disseram: Pero hubo casos de alumnos que dijeron, olha, eu não vou entrar porque eu não concordo com muitos desses pontos. yo no voy a entrar porque no concordo con muchos de los puntos. E aí o indivíduo não entra. Y entonces él no entra. Ou seja, na nossa casa, O sea, en nuestra no casa, nosso instituto, en nuestro instituto, você tem a liberdade de entrar a hora que quiser tienes la libertad para entrar cuando quieras e sair a hora que y quiser. salir cuando quieras. Mas uma vez que você escolhe entrar, Pero cuando eliges entrar, você precisa ter conhecimento dos nossos valores necesitas conocer nuestros valores e saber se você se sentirá bem ou não vivendo y aqueles saber valores. si te vas a sentir bien o no viviendo estos valores. Trazendo isso para a denominação adventista. Trayéndolo a la denominación. Existe o mesmo princípio. Hay el mismo principio. A igreja adventista tem um credo de fé. La iglesia adventista tiene un credo de Então, fe. todo indivíduo, Entonces todo individuo ele tem a liberdade de entrar e tiene libertad aceitar para isso. entrar y aceptar esto. E ele tem a liberdade também de falar, olha, eu não concordo com Y isso, también então tiene vou sair. la libertad de decir, no concordo, voy a salir. Existe esta dinâmica. Existe esta dinámica. Agora, qual é a grande problemática? Pero ¿cuál es el gran problema? Hoje o adventismo é dividido em 13 grandes Hoy divisões. el adventismo es dividido en 3 grandes divisiones. E o grande problema Y el gran é problema que algumas destas divisões es que algunas de las divisiones não têm se mantido fiel às decisões da Conferência Geral. no se han mantenido fieles a las decisiones de la Conferencia General. Então, nesse caso da natureza humana de Jesus, Entonces, en este caso, de la naturaleza humana de Jesús, não existe em registros no hay en ningún registro em que a igreja tenha tomado um posicionamento oficial que la iglesia haya tomado posición oficial de que uma pessoa que crê que Jesus é pré ou pós de que una persona que crea que Jesús es pre o vai post-lapsariano determinar a estadia dela na denominação. vaya a determinar que su estadía en la institución. Ou seja, se você crê na visão pré, O sea, si crees en la visión de que Jesús es prelapsario, você pode permanecer na igreja. puedes seguir en la Se iglesia. você crê que é pós, Si crees que es post, você tem que sair. tienes que salir. Então, tem existido esta falta de harmonia Entonces ha existido una falta de armonía entre algumas uniões entre algunas uniones e a visão oficial da y la igreja. visión oficial de la iglesia. E nesse sentido, Y en este sentido, tem existido muita violência à consciência de ha membros. existido mucha violencia a la conciencia de los No miembros. norte da Alemanha, En el norte de Alemania tem uma união hay una unión que algumas igrejas desta união en que algunas de las iglesias de esta estavam unión disciplinando membros que usavam o espírito de profecia. estaban aplicando disciplina a los miembros que usaban espíritu Só profecía. que esta não é a visão oficial da Pero denominação. no es la visión oficial de la Então nós denominación. estamos falando de uma situação muito delicada, Entonces estamos hablando de una situación muy delicada onde o dono da casa, donde el dueño de la me casa, refiro à Conferência Geral, hago referencia a la te conferencia dá general, algumas liberdades, te da libertades, mas os mordomos não. pero los mayordomos no. Existem mordomos que estão falando, Hay mayordomos que dicen, ó, se você não crê como eu, você vai ter que ir embora. si no crees como yo, te vas a ir. Mas aí a visita fala, Pero entonces la visita mas o dice, dono da casa não crê assim. pero el dueño de la casa no E cree ele de esta falou que eu manera. posso ficar. Y él dice que puedo seguir, Ah, mas o dono da casa está longe. pero el dueño de la casa está Aqui lejos. quem manda sou eu. Aquí el que manda soy Então yo. sai. Entonces sal. E membros têm saído com as
com seus corações feridos, y miembros han salido con corazones heridos e muitos que não saem y muchos que no permanecem salen com sua consciência permanecen ferida. con sus conciencias heridas. Então, eu acredito que o Estado tem grande potencial para ferir consciências. Entonces yo creo que el Estado tiene gran potencial para herir conciencias. Só não tem mais potencial do que a própria igreja. Solo no tiene más poder que la misma iglesia. Ampliando isso para um âmbito geral agora religioso, Ampliándolo a un ámbito general religioso, não é o Estado que propõe doutrinas as quais devem ser obedecidas. no es el Estado que propone las doctrinas que van a ser obedecidas. É a igreja que propõe. Es la iglesia que lo propone. E no caso, nós sabemos que no final vai ser o falso profeta. Y sabemos que al final va a ser el falso O profeta, protestantismo el apostatado. protestantismo apóstata. Então, o falso profeta Entonces el falso profeta apresenta doutrinas. presenta doctrinas. E aí ele pega o poderoso braço do Estado, Entonces él toma del poderoso brazo del Estado, como diz Ezequiel, como dice Ezequiel, pega o poderoso braço do toma el Estado poderoso brazo del e Estado com esse poderoso braço ele y con impone este poderoso brazo impone a doutrina estabelecida. la doctrina establecida. Isso é uma violência terrível. Es una terrible violencia. Porque como vimos aqui em Atos 4, Que 19 e como, 5, 29, como hemos dicho en Hechos 4:19 y 5:29, é melhor ouvir a voz de Deus es mejor oír la voz de Dios do que a dos homens. que la de los Ou hombres. 5:29. O 5:29. É miren. melhor obedecer a Deus Es necesario obedecer a Dios antes que aos homens, antes que a los hombres, mesmo com risco de vida. aun con riesgo de Os vida. discípulos todos perderam a vida Todos los discípulos perdieron su vida porque decidiram ouvir mais a voz de Deus do que a voz dos por homens. decidir oír la voz de Dios más que la de los hombres. Amados, a consciência é um campo extraordinário. Amados, la conciencia es un campo extraordinario. Não tem como nós dizermos quem vai se salvar, quem vai se perder. No hay como decir quién se va a salvar y quién se va a Porque perder. é Deus que olha o coração. Porque es Dios el que mira el corazón. O livro de Zacarias, El libro de Zacarías. olhem comigo, Zacarias 13. Miren conmigo Zacarías 13. Eu quero ler esse texto com vocês. Quiero leer con ustedes el texto. Texto fabuloso. Es un texto fantástico. Zacarias 13, Zacarías 13, versículo 6, verso 6, que diz: dice: E se alguém disser, Y si alguien le pregunta, e Atos dos Apóstolos 226, y Hechos de los Apóstoles a 226, irmã White fala que aqui é Jesus. la hermana Elena dice que aquí es Jesús. E se alguém perguntar para Y Jesus, si alguien le pregunta a Jesús, lá no céu isso aqui, allá en el cielo, aqui já estamos no céu. ya estamos en el cielo, E glória a Deus que estejamos todos juntos. y ojalá, gloria al Señor, estemos todos E juntos. perguntaram a Jesus, Y preguntaron a Jesús, que feridas são essas nas suas mãos, ¿qué heridas Jesus? son estas en tus manos, Señor? Jesus então dirá, Y él entonces responderá, são feridas com que feriram os que estavam na casa dos meus amigos. la recibí en casa de mis amigos. Ou seja, O sea, no céu en el cielo vão existir pessoas van a haber personas que nunca ouviram falar da morte de que Jesus. nunca oyeron hablar acerca de la A muerte de hora que Jesús. chegarem no céu, Y cuando lleguen al cielo, vão ver um ser mais destacado que todos, van a ver un ser que se destaca, distinto, es distinto. e vão falar, esse ser é diferente. Y van a decir, es distinto Y van a ese preguntar, ser. Y van a decir, Quem é ele? ¿quién es él? E aí alguém vai falar, Y alguien va a decir, um anjo ou talvez um santo, de pronto un ángel o un santo ou quem dice, sabe você, de pronto tú lo digas. vai falar, aquele é Jesus. Y va a decir, este es Jesús. E aí ele vai chegar perto de Jesus e vai Entonces falar, se va a asomar a Jesús y decir, por que as suas mãos estão feridas? ¿qué heridas son estas en tus manos? Por que a sua fronte está ferida? ¿Por qué tu frente está herida? E aí Jesus vai falar, Y Jesús va a decir, fui ferido na casa dos meus fui amigos. herido en casa de mis amigos. Estes homens, Estos hombres, estas pessoas, estas personas, nunca ouviram sobre a história da cruz, nunca oyeron acerca de la historia de la cruz, mas estarão no céu. pero van a estar en el cielo. Por que vão estar no céu? ¿Por qué van a estar en el cielo? Porque elas foram fiéis à sua consciência. Porque fueron fieles a su conciencia. Amados, não é só cristão que tem consciência. no es solamente cristiano el que tiene conciencia. Esta não é um regalo somente de Ese cristão, no es não. un regalo derecho de cristiano solamente. Todo mundo tem consciência. Todos tienen conciencia. Consciência é o setor de decisão na La nossa conciencia vida. es el sector de decisión en Uma la vida pessoa nuestra. pensa, Una persona eu vou piensa, matar ou não aquela voy a pessoa. matar o no a esta otra Ele persona. decide isso na consciência. Él lo decide en la Eu conciencia. vou matar com um tiro ou vou matar com a faca? Voy a matarle con un disparo o con cuchillo. É a consciência. Es la A conciencia. consciência é o juiz temerário que nos leva a La tomar conciencia decisões. es el juez que nos lleva a tomar decisiones. Somado ao nosso juízo e à nossa razão. Sumado a nuestro juicio y razón.
Então todos têm consciência. Entonces todos tienen O conciencia. que difere Lo que hace de la é que distinción uns vão usar bem, outros vão usar es que mal. unos la van a usar bien y otros la van a Tanto usar que mal. alguns vão cauterizar a própria consciência. Incluso algunos van a cauterizar su O misma que é a conciencia. ¿Qué cauterização? es cauterización? A cauterização é você... É. o seu dedo é amputado. Su dedo se pierde, se E o cortó. sangue começa a Y jorrar. la sangre está saliendo. Eles vêm e cauterizam Y entonces aqui. se hace la Vêm cauterización. com elementos quentes ou Entonces qualquer viene con coisa, algo caliente, ou qualquer coisa que um médico for utilizar cualquier cosa que el médico e va a vai, utilizar, e vai atingir os y tecidos va a atingir los tejidos, e vai cauterizar, y va a vai cauterizar, va a bloquear bloquear o vazamento de sangue el chorreo de la sangre e os plasmas e tudo que vazariam y por todo ali. lo que saldría por ahí. Isso acontece na Y consciência. eso sucede en la conciencia. Quando eu agrido a minha consciência, Cuando yo causo agresión a mi conciencia, ela vai ficando cada vez mais debilitada, ella queda cada vez más mais débil, debilitada, más débil, mais debilitada, más débil, ao ponto hasta el punto que o terreno fica tão duro de que el terreno está tan que o duro Espírito Santo não pode trabalhar que el mais. espíritu ya no puede trabajar más. Mas todos temos consciência. Pero todos tenemos conciencia. Atos 28, Hechos 28, a primeira parte. la primera parte. Paulo sofre um naufrágio em Atos 27 Pablo sufre el naufragio en un Hechos navío va a 27 dar a ilha y de el Malta. navío llega a la isla de Malta. e ali diz que existiam bárbaros. Y la Biblia dice que habían bárbaros ahí. Era uma ilha de bárbaros. Era una isla de bárbaros. Imagina, nos dias de Paulo, O sea, en los días de Pablo, onde os homens já eram mais, como que eu posso dizer, pouco desenvolvidos, donde los hombres eran menos desarrollados, existia uma ilha que tinham bárbaros. había una isla donde habían bárbaros. E viram Paulo algemado. Y vieron que Pablo estaba algemado. E talvez não entenderam muito Encadenado. bem com aquilo. Y de pronto no entendieron muy bien. Mas sabiam que aquela situação de alguém com correntes indicava que ele era um criminoso. Pero sabían que la situación de alguien que tenía cadenas era de algún criminal. E aí eles viram, este homem sofreu um naufrágio e sobreviveu. Entonces dijeron, este hombre sufrió un naufragio y E sobrevivió. agora Paulo está amontoando lenha no fogo. Y ahora Pablo está amontonando leña en el fuego. E uma víbora mortal, como diz a irmã White, Y una víbora mortal, como dice la hermana Elena, mortal, mortal, picou a mão de Paulo. picó su mano E ele de olhou Pablo. a cobra Entonces él mira la culebra e sacode ela no y la fogo agita y la echa al fuego, e limpa as mãos limpia las manos nomás e segue. y sigue. E aqueles homens olharam Y estos hombres miraban e disseram, y decían, é isso que eu quero pontuar, y eso es lo que quiero eles puntuar, eram bárbaros. eran bárbaros E eles estos disseram, hombres. Y dijeron, certamente este homem é criminoso, ciertamente este hombre es un criminal, pois a justiça porque la justicia não permite que ele viva. no permite que viva. E passou um tempo, ele não morreu. Y pasó un tiempo, no murió. E aí mudaram a visão quanto a Y ele. cambiaron su visión Mas o en que eu cuanto a quero Pablo. enfocar aqui para Pero vocês lo que quiero enfocar para ustedes é que todos temos a consciência. es de que todos tenemos conciencia. E ela sempre vai indicar o caminho certo Y ou ella errado. siempre va a indicar el camino correcto o el camino Eu me equivocado. recordo que fui professor de crianças no Rio de Janeiro uma Me vez. recuerdo que he sido profesor de niños E era uma en Río de Janeiro. comunidade carente Y era una comunidad de gente pobre. e crianças não eram cristãs. No eran cristianos. E eu queria falar sobre questões de consciência. Yo quería hablar acerca de la conciencia. Porque lá as crianças roubavam muito brinquedinho uma da outra. Porque allá los niños robaban mucho los juguetes de E eu los queria falar isso para eles, otros. Y yo que les era errado. quería enseñarles que estaba mal. E aí eu chamei à frente uma menininha de mais ou menos 2, 3 aninhos Entonces yo llamé adelante a una niña de 2, 3 añitos e falei com ela. y le dije a ella, É certo ou errado pegar o brinquedinho do colega? ¿está bien o está mal tomar el juguete E al ela, amigo? é errado, tio. Y ella dice, está Eu mal, falei, tío. por quê? Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque a mamãe disse que é errado. Porque la mamá dijo que está Tá. errado. É certo ou errado você comer a comida do coleguinha sem pedir? ¿Es bueno o malo comer la comida del amiguito sin Errado. pedir? Está mal. Por quê? ¿Por qué? Porque a mamãe falou que é errado. Porque mamá dijo que está Você mal. pode, aí tudo, eu fui falando várias coisas. Entonces yo dije varias cosas. Eu queria que ela chegasse a um ponto Yo quería que llegara a un punto que ela falasse que não sabia en que dijera que no sabía se era certo ou errado. si era cierto o no. Mas aí depois me veio à mente, o Espírito Santo me iluminou. Pero entonces el Espíritu me mostró una manera. Eu coloquei a mão no meu bolso, Yo agarré en mi bolsillo, peguei o meu telefone, tomé el teléfono, um smartphone un smartphone e coloquei na mãozinha da y le criança. puse en la mano del niño. E ali tinha umas 30 crianças. Y había
Eu 30 falei, crianças. ok, então pega o telefone do titio. Entonces yo le dije, agarra el teléfono del tío Eu reconheço que eu corri muito risco. y reconozco que pasé un gran riesgo en este Eu momento. falei, pega o telefone do titio e joga com toda a força na parede. Entonces yo dije, agarra el teléfono del tío y tíralo con fuerza a la pared. E ela estava do lado da mesa. Y ella estaba al lado de la E ela mesa. pôs na mesa assim, não, tio, Entonces ella puso en la mesa y dijo, no, tío. No. No. vai quebrar. Se va a quebrar. Não pode fazer. No se puede hacer. Eu falei, foi quem que te disse? Y yo dije, ¿quién te lo dijo? A sua mamãe? ¿Su mamá? Que diz que não pode quebrar o ¿Su telefone? mamá te dijo que no se puede quebrar teléfonos? Aí ela, Y ella, não. no. Falei, como é que você sabe Y yo dije, ¿cómo sabes que não pode fazer isso? que no se puede hacer? Ela, não sei. No sé. Falei, tá vendo? Yo dije, entonces, Você, miren, ninguém te falou, nadie te dijo, mas você sabe que não pode pero fazer. sabes que no lo puede hacer. Então, existem pessoas Entonces hay personas que ninguém falou sobre Jesus para elas. a las cuales nadie les habló de Jesús. Mas, segundo a lei da sua consciência, Pero según la ley de su eram conciencia, pessoas boas. eran buenas Olhem aí personas. Romanos 1, Miren Romanos 1, verso 19. Romanos 1, verso 19. Porquanto o Senhor Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus los manifestou. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ou seja, o que é necessário conhecer de Deus, O sea, lo que es necesario que se conozca de Dios, Deus se fez a revelar. Dios lo hizo revelar. Como? ¿Cómo? Deus precisa muito de mim, Silverino Kill? Dios necesita mucho a mí, Silverino. Quem sou eu? ¿Quién soy yo? Verso 20. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, Lo invisible de Él, desde la creación del mundo, tanto em seu eterno poder como em sua divindade, su eterno poder y su deidad, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, se hace claramente visible desde la creación. para que eles fiquem indesculpáveis. Por lo tanto, no tienen excusa. Ou seja, O sea, estas pessoas estas personas receberam a revelação de Deus han recibido la revelación de Dios sem conhecer a Deus. sin conocer a Dios. Não é que elas olham a linda árvore cheia de maçã No es que miren al árbol hermoso lleno de manzanas e aí pensam, y piensan, olha, o Deus verdadeiro criou isso aqui. miren, el Dios verdadero hizo esto. Não, No, não é isso. no es esto. Elas assimilam a bondade de Deus Pero ellas comprenden la bondad de Dios sem conhecer a Deus. sin conocer a Dios. Não é que elas entendem, é Deus que criou, Deus está por trás disso. No es que entienden, Dios lo creó y está por detrás. Elas são fiéis à sua consciência. Ellas son fieles a su conciencia. Romanos 12, Romanos 12, a palavra diz la palabra que dice quando nascemos, que cuando nacemos, Deus dá a cada uma pequena medida de Dios fé. le da a cada quien una pequeña medida de Não la importa fe. quem seja. No importa quién sea. Nós temos que desenvolver essa medida de fé. Tenemos que desarrollar esta fe. Estas pessoas que não conheceram a Jesus, Estas personas que no conocieron a elas veem Jesús, os bons atos da vida, ellas ven los buenos hechos de la vida, a natureza, la naturaleza, e entendem y comprenden que ali existe um poder que allí superior. está un poder E superior. isto não é panteísmo. Y no es panteísmo. Panteísmo é ver Deus na natureza. Panteísmo es ver Dios en la Essas naturaleza. pessoas não veem Deus na Las natureza, personas estas no ven Dios en la naturaleza, mas seguem em suas pero consciências siguen en sus conciencias o Deus da natureza, al Dios de la naturaleza, mesmo não conhecendo esse Deus. aún sin conocer a este Dios. Olhem aí o capítulo 2 Miren el capítulo 2 de Romanos, de Romanos, verso 15. en el verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, testificando juntamente a sua consciência dando testimonio su conciencia e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Olha que coisa linda. Miren qué cosa hermosa. Esse texto está dizendo Ese texto dice que aqueles que não conhecem a lei, que aquellos que no conocen la que ley, não conhecem a que Deus, no conocen a Dios, eles testificam juntamente com sua consciência. ellos testifican juntamente con Ou su seja, conciencia. a sua consciência é a sua testemunha, O sea, su conciencia es su testigo que vai acusar que le va a acusar ou que vai defender. o que lo va a defender. A pessoa não conhece a Deus. La persona no conoce a Dios. E aí o filho chega em casa. Y llega el hijo a la casa. Pai, Padre, um menino grande me bateu. un muchacho grande me ha golpeado. E aí o pai pensa, Entonces el padre dice, eu vou lá e vou matar esse rapaz. voy a matar a este niño. Mas a consciência diz, Pero la conciencia ele dice, não conhece Deus. él no conoce a Dios. Mas será que vale a pena? Entonces vale la pena.
Não, mas ele mexeu com meu filho. Pero se ha metido con mi hijo. Mas se eu também fizer isso, eu posso ir preso. Pero si yo lo hago, también puedo ir a la cárcel. Será que ele teve boa educação? ¿Será que ha tenido buena educación? Ah, não, mas ele merece isso. Pero lo merece. É o que está acontecendo. Es lo que está sucediendo. É a consciência que vai pleitear. Es la conciencia que va a Agora, juzgar. isso é originado no próprio homem? Pero esto se origina en el mismo hombre. Não. No. É a obra invisível do invisível Es la do obra Espírito Santo. invisible es la obra visible del invisible del Espíritu. É quando o Espírito Santo atua Es cuando actúa el Espíritu na mente desse pai, en la mente de este Padre, mesmo ele não conhecendo aunque no lo conozca, quem está trazendo as reflexões. no sepa quién le trae estos pensamientos. Liberdade de consciência. Libertad de conciencia. Removemos isso Removemos esto e vamos remover os fundamentos da nossa individualidade y como así seres se remueven humanos. los fundamentos de la individualidad como seres Que humanos. Deus possa te abençoar Que Dios te pueda bendecir e possa dar-nos sabedoria y que nos dé sabiduría para não permitir que ninguém dirija a nossa consciência. para no permitir que nadie dirija nuestra Ore conciencia. comigo nesse momento. Ore conmigo. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos pedir-te nesse momento te queremos pedir en este momento que tu possas continuar falando a nossa consciência. que puedas seguir hablando a nuestras Que conciencias, tu possas influenciar o nosso coração que nos puedas influenciar el corazón e nos ajudar, y ayudarnos entregar-nos completamente a entregarnos completamente a nossa mente ao seu serviço. nuestra mente a tu servicio. Continue conosco nos demais estudos. Sigue con nosotros en los demás É o estudios. que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén.